Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 9 de novembro, quinta-feira, dedicação da Basílica de São João de Latrão. O Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus começaram a perguntar a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruíste o templo, em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. A dedicação de uma igreja é justamente a preparação e a bênção que se faz daquele ambiente sagrado com o objetivo de poder dedicá-lo ao culto litúrgico e dedicá-lo ao Senhor. Daí vem a palavra dedicação. Todas as vezes que nós celebramos a dedicação de uma igreja, nós somos convidados a poder também pensar, primeiro, no zelo pela casa de Deus. Como é que nós podemos zelar pela casa de Deus? Além do respeito que se dá e a reverência quando você vai à casa de Deus, à igreja, mas também você pode contribuir para que a manutenção da casa de Deus possa continuar sempre ao longo de toda a função que aquele prédio tem, que é justamente oferecer um ambiente favorável para a oração. E você pode fazer isso por meio do dízimo, claro. Agora, o que Jesus diz aqui no Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, é que muitas vezes nós devemos ter cuidado porque podemos desvirtuar aquilo que é o sentido ou o objetivo da evangelização. Tudo que se faz na igreja é em vista da evangelização. Não existe nada que se tenha o interesse econômico, ou seja, de poder arrecadar. Não precisamos, claro, dos recursos necessários para podermos manter a casa de Deus. Mas até o recurso que nós damos para que a igreja favoreça os seus trabalhos sociais e de evangelização tem um sentido. Você, quando, por exemplo, fala do dízimo, quando se fala do dízimo, nós temos um sentido espiritual que se dá ao dízimo em vista da evangelização. Por que espiritual? Que a partir do momento que faço a experiência de Deus na minha vida e vivo, portanto, esse sentido da fé que se transforma em obras, então eu posso fazer isso por meio do dízimo. E, por meio do dízimo, eu cuido da casa de Deus. Depois, meus irmãos e irmãs, temos uma outra reflexão, que é o cuidado com o templo que somos todos nós. Nossa vida, nosso corpo, né? Isso aqui também é um templo que devemos cuidar. É um templo que devemos zelar porque foi criado por Deus em vista também sempre da expressão maior daquilo que é a sua criação, né? Ou seja, somos imagem e semelhança dele. Portanto, cuidemos da casa de Deus, que é o templo, cuidemos da casa de Deus também, que somos todos nós. E o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.